Olá, meus irmãos, irmãs, amigos, colegas, boa madrugada a todos vocês. É este o horário que estou gravando os vídeos, na madrugada, silêncio, só os grilos cantando aí no fundo, fazendo coral pra gente. Gente, como é bom estar aqui com vocês no nosso 15º dia, agora a data certa, dia 1º de abril de 2025. Hoje o assunto é magnífico, né? E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Qual é a verdadeira evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo? É alguém que fala em línguas estranhas? É alguém que está nos cultos todos os domingos ou todos os cultos? Alguém que não falta ao culto? É alguém que canta bem, que tem uma boa oratória, que prega bem? É alguém que prega entusiasmadamente, fervorosamente, gritando ou simples ou com mansamente? Me fala aí, dá uma pausazinha, escreve no comentário qual é a verdadeira evidência do fruto do Espírito Santo. Qual é a evidência que as pessoas mais mostram, né, quando se trata do fruto do Espírito Santo? É as roupas? É o penteado? É não usar maquiagem? É não usar calça? É o que? Pois bem, Jesus um dia disse: pelos frutos conhecereis a árvore. É exatamente. Quando eu digo para vocês que a Bíblia fala muito mais de conduta comportamental do que propriamente de outros temas, vocês ainda duvidam. Perceba bem, queridos, que Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, quase que eu erro o versículo, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu estou na congregação, na família renovada, aqui há 3 anos, e desde que eu retornei para cá tenho falado algo muito constante com os irmãos. Irmãos, se atentem ao comportamento. Irmãos, se reeduquem. Irmãos, fortalecem seus hábitos, né, frutíferos, né, hábitos bons, de comportamentos bons. Vamos mudar a nossa forma de agir, porque isto é uma evidência da transformação gerada internamente. Muitas pessoas preocupam muito com o externo, com o estereotipo que mostra para as pessoas. E a gente nessa jornada, você tem percebido, né? Nós estamos futucando, movendo com aquilo que está internamente. A Bíblia diz que tudo que se deve guardar, devemos guardar o coração, que é dele que procede os desígnios da vida. Quando eu vejo esse texto, é obviamente que eu não estou resumindo a obra do Espírito Santo a uma mudança pessoal, uma mudança forçada de comportamento, até porque eu sei que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que trabalha em nós e nos ajuda em contínua transformação. Mas o problema é quando as pessoas só colocam na conta do Espírito Santo e não se autorresponsabiliza por ações que precisam ser desenvolvidas. Muitos pensam que espiritualidade se resume a dons, a cargos da igreja, atividade, mas a gente já sabe que não é verdade, querido. A verdadeira evidência da presença do Espírito Santo em nossas vidas é o fruto que esse Espírito produz em nós. E qual é o fruto, pastor? Claro, o caráter semelhante ao de Jesus. É o comportamento parecido, semelhante com o de Cristo. É cada dia nos parecer como Jesus, é agir como Jesus. Sabe, Billy Graham, um dos grandes avivalistas e evangelistas que já existiu, né, diz: a evidência do Espírito Santo é o fruto que produzimos. Queridos, a evidência da presença do Espírito Santo é o fruto que produzimos. Então, pense comigo, cada aspecto do fruto é uma característica divina que Deus deseja que desenvolver em nós. Sabe, quando nós falamos de autoconhecimento, nós estamos olhando e vasculhando o nosso interior, não apenas para identificar aquilo que precisa ser mudado, né? Melhorar, retirado, comportamentos ruins, mas também perceber o que está faltando de comportamentos bons para colocar, para começar a fazer. Entende? Só que isso não acontece automaticamente, querido. Requer esse vasculhar, esse autoconhecimento, requer uma introspecção, requer
consultar ao Senhor o que Ele quer que nós mudamos, como já temos falado exaustivamente aqui, mas requer também que reconheçamos, né, reconheçamos que Deus faz essa obra, mas que eu preciso agir também. E eu quero resumir esse agir nosso com um termo que é o tema dessa jornada: autorresponsabilidade. É o nosso dever agir, porque fomos chamados por Deus para cooperar com o Espírito Santo nesse processo de transformação. Não adianta dizer, quando Deus quiser, Ele vai me mudar. Espírito Santo, me ajuda a ser mais amoroso. Ajuda, Senhor, a manifestar mais alegria. Ele vai te ajudar. Mas qual é a sua contribuição nisso? Sabe? Quando eu leio esse texto com os irmãos, o Senhor está nos chamando para a responsabilidade de identificar qual desses elementos do fruto do Espírito Santo que eu não desenvolvi e buscar o Espírito Santo e orar e buscar mergulhar na palavra, buscar crescer e desenvolver isso com a ajuda do Espírito Santo, mas com meio de atitudes claras. Por exemplo, vamos falar de cada um deles. O texto diz que o Espírito Santo é amor. Então, escolha agir com bondade. Escolha agir com amor com alguém que, por exemplo, te fez mal. Amai os vossos inimigos. Entenda, não adianta dizer, Deus, coloca amor. Irmão, entenda, se você precisa ter um coração mais amoroso, você precisa decidir amar as pessoas que dificilmente você amaria. E isto é graça, e nós já falamos isso aqui. Alegria. Pastor, como desenvolver alegria? Simples, meu irmão. Pratique a gratidão. Eu já tenho dito isso aqui para vocês. E seja intencional, agradeça, mesmo nas situações difíceis. Uma das formas de desenvolver alegria é sendo grato. Sabe por quê? Porque a tristeza, ela é oriunda de frustrações, sabe? Da ingratidão. E então, a alegria é oriunda da gratidão. Lembra do que Abacuque diz? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas vides, ainda que rouba as vacas do curral, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Perceba, cenário caótico, ele decidiu, ele escolheu se alegrar. Amados, a alegria não é uma sensação, não é um sentimento apenas, é uma decisão de se alegrar. A paz, que é outra evidência, é um gomo, né? Como se fosse uma laranja, e o fruto o fruto do Espírito Santo é um fruto com 7 gomos, podemos dizer assim, né? Então não tem como você falar que tem paz e não ter outro e tem os frutos do Espírito Santo. Não, o fruto do Espírito Santo você tem que ter todos ou nada. Ou se você só tem alguns, precisa desenvolver outros, mas você ainda não tem o fruto do Espírito Santo, tem alguns gomos dele. E a paz, então? Como que eu vou conseguir desenvolver isso, pastor? Como que eu vou cooperar com o Espírito Santo? Entenda, em meio aos conflitos, em meio ao sangue fervendo, a raiva, nós já falamos sobre isso, responda com graça, com calma, confiando em Deus. Em meio aos conflitos, meu irmão, não adianta colocar mais lenha na fogueira. Respire fundo, né? Sai se preciso for, dá uma volta. Não adianta continuar extingando a briga. Paz é o fruto. A paciência. Tá vendo como as duas se conectam? Paz e paciência precisa estar junto, irmão. A tolerância com pessoas difíceis, pessoas lentas, pessoas que às vezes têm opiniões diferentes da sua, pessoas teimosas, pessoas falhas. Meu querido, a paciência é algo que o Senhor quer que você desenvolva e isso é intencional. Tá lidando com uma pessoa que é mais lenta que você, faz as coisas num ritmo mais lento do que você, respeita o tempo da pessoa. Entende? Então tem muitos irmãos aqui que às vezes, como eu falei na palestra, tá fazendo essa jornada sozinho, porque o cônjuge não tá vindo junto. Paciência, cada um tem seu tempo, tudo tem seu momento. Amabilidade, que muitos confundem, né, com amor. Amabilidade aqui, queridos, é você ser gentil, é ter gesto de gentileza, sabe? Ser educado, ser respeitoso. E isso depende de você, meu irmão. Você tem a escolha de tratar as pessoas com honradez, com educação.
Eu coloquei no meu coração, desde muito tempo, tratar todo mundo, inclusive a minha esposa, principalmente ela, com respeito, aprender a usar as palavras certas, né? Tratar todo mundo com reverência, criança, o adulto, o jovem, as pessoas da terceira idade, todo mundo. Isso é ser uma pessoa amável, uma pessoa que as pessoas gostam de ter por perto. Eu quero fazer essa pergunta. As pessoas gostam de ter você por perto dela? As pessoas se sentem confortáveis no sentido de se sente amada por você? Tem gente que fala assim, eu sou assim, problema de quem não quiser. Quem não quiser, come mais pouco. Que fruto do Espírito Santo é esse, meu irmão? Que fruto do Espírito Santo é esse, minha irmã? Será que é assim que o Senhor quer que nós conduzimos a nossa vida? Não, não é dessa forma. A amabilidade é ser gentil, ser educado, ser cortês, sabe? Eu ia falar um nome em inglês aqui que eu vi o pessoal falando, mas eu não vou repetir, né? Um gentleman. Eu acho que é essa palavra. Vamos lá, queridos. Bondade. Outro gomozinho desse fruto do Espírito Santo. O que é isso? É ajudar alguém que não pode te retribuir. Sabe? Nós vivemos num mundo tão egoísta. E é uma sociedade egoísta. E nós estamos tendo pessoas dentro da igreja egoísta. Que faz só se alguém tiver condição de fazer. Eu vi alguém comentando, né? Das pessoas ricas que chegam na igreja, que o pastor... os líderes vai lá e, me desculpa a expressão, puxa sardinha porque tem recurso, ou até mesmo fora da igreja, pessoas que sempre fazendo algo, buscando interesse por detrás. Isso não é evidência de Espírito Santo, coisa nenhuma, meu irmão, porque quem tem evidência do Espírito Santo faz sem buscar recompensa. Faz, sabe, o que faz com a mão direita, a outra não sabe, não fica buscando tocar trombeta. Isso é hipocrisia, isso é farisaísmo, e Jesus condenou isso no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus. O Senhor vai detonar essa conduta de fazer as coisas para ser visto. Fidelidade. Muita gente só conecta a fidelidade à fidelidade conjugal, do marido e da mulher, mas entenda, qualquer ato onde você honra um compromisso ou uma promessa, mesmo que seja pequena, é ato de fidelidade. Isto é, se eu comprei algo, eu tenho que ser fiel, eu tenho que pagar aquilo, irmão. Veaco não casa bem. Não, meu pai do céu, pessoa que compra e não paga não tem nada a ver com o Espírito Santo. Pessoas que prometem, olha, amanhã eu tô lá, tal hora, e não tá lá, não justifica, e depois chega atrasado e finge que não aconteceu nada. Isso não é fiel coisa nenhuma, não, meu irmão. Quem é fiel cumpre horário, quem é fiel cumpre com promessa, quem é fiel é honra com compromisso, quem é fiel honra a palavra. Nós estamos vivendo um tempo de homens sem palavra, até dentro da igreja. As pessoas fazem uma promessa, fazem um compromisso, aceitam uma função na igreja, não honra, aceita hoje um ministério, amanhã já está descartando porque assumiu um outro compromisso e esqueceu da responsabilidade com Deus, com a igreja. Gente, que é isso? Né? São casamentos que o marido não honra mais a palavra que dá com a esposa, às vezes pega um dinheiro emprestado da esposa e é só porque a esposa não vai poder pagar ou vice-versa, né? Não, meu irmão, se a sua esposa te emprestou dinheiro ou o seu esposo te emprestou, nem que ele te dá depois quando você for devolver, mas honre sua palavra, devolva o valor. Olha, você me emprestou. Uma coisa é o marido te dar, outra coisa é ele te emprestar. Isso pode acontecer no relacionamento, não tem problema algum. Às vezes o marido está ali com uma finalidade ajustada por vocês, para ele investir em algo, mas você precisou, ou vice-versa, mas honra, fidelidade. Eu sempre falo que as grandes traições, que são a traição conjugal, a traição sexual, é a que mais evidencia, mas existem dentro do casamento pequenas traições que muitas vezes são ignoradas, e são essas pequenas traições que vão minando o casamento. É a promessa de cumprir seu papel como marido ali, de amanhã eu troco a lâmpada, aí chegou amanhã, você não trocou a lâmpada coisa nenhuma, amanhã eu vou fazer tal coisa, isso não fez nada. Isso é infidelidade do mesmo jeito, você deu uma palavra e não honrou. Macho,
Honra a sua palavra, porque daqui a pouco sua mulher não vai estar mais acreditando na sua palavra. Ou você, minha irmã, daqui a pouco seu marido já não vai mais acreditando em nenhuma coisa que você fala, porque você promete que vai fazer, vai limpar a casa, vai arrumar isso, vai ajudar naquilo, e não chega a hora e não faz. Imagina aí, fidelidade, irmão, nas mínimas coisas. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. E isso não se aplica apenas à oferta na igreja, não. Se aplica a tudo na vida. Mansidão. Eita Deus. É a autorregulação. É o controle do tom da voz quando está irritado. Você não precisa. Irmãos, eu precisei orar muito a Deus para poder me ajudar a lidar com essa questão. Até hoje eu falo muito alto, mas no momento de estresse, de raiva, eu falava mais alto ainda. E minha esposa falando, meu amor, fala mais baixo, você fala alto demais, e Deus tem me ajudado. Ainda eu falo alto na hora das pregações, no dia a dia, coisa que, graças a Deus, não implica nenhum pecado ou coisa do tipo. Mas, irmão, regula o tom da voz. Baixa um pouco o volume, ou talvez você que fala miando, um pouco mais alto para as pessoas ouvir. Comunicação tem que ser ouvida, sabe? Senão não é comunicação. Mansidão nos fala de autorregulação, evitar ações impulsivas, resposta. Deu um coice. Você já ouviu a expressão? Fulano deu um coice no outro. Ih, já me tirou fulano. Que isso? Crente não tira ninguém, não. Crente é ovelha, não é cavalo, não, para dar coice, não, gente. Mansidão. E isso combina no último ponto do sétimo, do fruto do Espírito, que é domínio próprio. Porque, queridos, você vai conseguir ter domínio próprio. Por que eu deixei para o domínio próprio aqui? Não é só porque o texto diz, mas porque quando você consegue intencionalmente desenvolver amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e mansidão, você automaticamente já está com domínio próprio equalizado. Porque é você saber a hora certa das coisas, é dizer não a algo que tenta denominar, por exemplo, um vício de beber, um vício de falar mal da vida dos outros, um vício de uma droga, um vício da pornografia, né? Você dizer, não, isso não vai me dominar. Domínio próprio é você se autogerenciar. Muitas pessoas entendem domínio próprio apenas no sentido da grosseria. Não, isso é questão da mansidão lá. Domínio próprio é você saber se autorregular. Sabe? É você gerenciar as suas emoções, é você gerenciar as suas compulsões, é você gerenciar os seus desejos, é você gerenciar, dominar sobre isso. A compulsão não pode te dominar. Tem gente que tem compulsão por doce. Come um doce acelerado pior do que formiga. E a gente sabe que isso é um problema, meu filho. Se você não consegue lidar com doce, o doce está te dominando. Se você não consegue lidar com o café está te dominando. Se você não consegue lidar com a cachaça, meu irmão, né? Meu Deus do céu, está te dominando. Tudo que nos domina precisa ser tratado, meu irmão. Quem sabe até mesmo a vergonha, a timidez ou um assunto que você, olha bem, que você não quer tratar, guarde isso. Tudo que você tem dificuldade de falar com outra pessoa, sinônimo que precisa ser tratado. Tem algo aí que precisa ser visto. Então, para a gente pensar mais sobre essa questão, nossa ação prática vai ser um pouquinho bem... 4 questões aqui, é isso mesmo. 4 questões para a nossa ação prática. Anota aí no seu bloquinho, no seu caderninho, para você entender que o fruto do Espírito na sua vida é evidenciado pelo comportamento. Pelo fruto conhecereis a árvore. É claro que esse comportamento não é apenas, nessa questão aqui que a gente está falando, é a ação de Deus em nós. Não é somente uma ação humana para fazer isso acontecer. É uma ação do Espírito Santo em nós. Vamos lá. Então, primeira questão para que ação prática para hoje, 1º de abril de 2025, ou o dia que você estiver ouvindo esse áudio. Reflita. Qual aspecto do fruto do Espírito Santo eu reconheço em mim que precisa ser mais desenvolvido? Talvez você é até uma pessoa que ama, né? Mas sua paciência não está muito boa. Qual é? Qual é o aspecto desse que você precisa desenvolver? Segundo, anote esse aspecto. Ore ao Espírito Santo pedindo te ajudar.
dando você oportunidades concretas para praticá-lo. Lembra que você está pedindo o Espírito Santo para desenvolver essa atitude. Isto é, se você vai pedir domínio próprio, irmão, você vai estar diante de situações que seu domínio próprio vai ser exigido. E é nesse momento que você precisa lembrar de que é você que tem que estar no controle com a ajuda do Espírito Santo e não essa coisa no controle da sua vida. Entende? Ao longo desse dia, peça ao Senhor para te dar intencionalidade, te ajudar a ser intencional, como, por exemplo, amabilidade. Começa a praticar amabilidade, gentileza com sua família. Seja gentil com seu cônjuge, com seu filho. Abra a porta para sua esposa, abra a porta do carro para ela. Não é? Põe o café da manhã, prepara uma mesa bonitinha. Talvez você já faz isso, glória a Deus se já faz, mas se não, faça isso, comece a praticar isso na sua casa. E no final do dia, ainda hoje, no final do dia, escreva no seu caderno, comente aqui no vídeo, volta aqui no vídeo de novo e comenta qual foi a sua experiência, né, em agir intencionalmente especificamente nesse aspecto do fruto do Espírito que você está precisando desenvolver. De todos esses aqui que nós narramos, qual desses você precisa mais desenvolver? Invista nele hoje. Eu quero orar por você no nome de Jesus, mas antes eu quero te lembrar que o fruto do Espírito não é produzido pelo esforço humano isolado. Eu tenho falado isso desde o início, mas pela rendição consciente. Eu me rendo, falo, Senhor, eu tenho essa área, eu não consegui ainda desenvolver essa área do fruto do Espírito Santo, eu me rendo, eu sei que por meus méritos de força eu não tenho conseguido, mas eu oro e peço ajuda ao Senhor para forjar em mim isso, e eu vou me esforçar, continuar me esforçando para que desenvolver. Lembra, seu caráter revela quem está governando a sua vida, o Espírito Santo ou a carne. Guarde isso, querido. Pai, em nome de Jesus eu oro, pedindo ao Senhor que ajude o meu irmão, a minha irmã que está ouvindo esse áudio a desenvolver não apenas um desse aspecto do Espírito Santo, mas que desenvolva todos eles, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Que todos essas gomos se juntem e tornem um fruto evidente, vistoso, bonito, e que todos que olharem possa Deus se alegrar, e que Ele ilumine por onde passar, que Ele se ilumine por onde passar. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos para a glória de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até amanhã no nosso 16º dia. Fica na paz. Comente, curte e compartilhe para a glória de Deus. Tchau.